O jejum intermitente não é para todos, primeira coisa, tá? Para quem que ele não é? Para crianças, tá? Crianças que estão em fase de desenvolvimento, um jejum muito prolongado, não é aconselhado, a não ser que a criança tenha um caso assim, específico de obesidade, mas ele tem que ser acompanhado por um médico, então não é indicado muito para criança. Para mulheres gestantes também que precisam de uma demanda calórica maior, também não é aconselhável. Para pessoas com baixo peso, né? Pessoas que têm um IMC baixo, também não é aconselhável de fazer o jejum. E pessoas que têm problemas crônicos, eu coloquei idosos aqui, mas não que idosos não possam fazer. Pode fazer sim, mas se não tiver nenhuma complicação. Exemplo, diabéticos que tomam hipoglicemiante, tem que ter cuidado, ou insulina. Então precisam de supervisão médica também. Além do nutricionista, precisa ter acompanhamento médico. E pessoas com histórico de bulimia, de anorexia, porque as pessoas já têm um problema psicológico, então tem que ser tratado esse problema psicológico. Alguma dúvida? Vamos lá. Então, o que vem a ser o jejum? O jejum nada mais é um hábito antigo, né? Desde os ancestrais já se fazia o jejum. Por quê? Os ancestrais iam à caça para caçar comida. Aí eles caçavam, comiam. Aí eles ficavam um tempão sem comer, até eles se caçar de novo e comer. Então o organismo, quando ele nasceu, foi assim, não tinha alimento tão disponível igual tem hoje. Então o jejum já é feito desde os nossos ancestrais, então não é uma coisa nova. Outra coisa, tem o Ramadã, né? A religião Ramadã, que eles também fazem o jejum, né? E o jejum deles até de água, não bebe nem água. Então assim, historicamente, essa parte de religião, muitas pessoas fazem até hoje, assim, não vi ninguém falar que morreu porque estava fazendo jejum. A não ser que a pessoa realmente tenha uma doença por trás, aí, uma patologia grave que justifique, tá? Então, igual eu falei, ela pode ser até um estilo de vida. Se a pessoa se adaptar e ver os benefícios, ela pode viver isso o resto da vida. E o que é o jejum? O jejum nada mais é que você limitar o seu tempo de alimentação. Então, se você comia de 3 em 3 horas, por exemplo, você vai comer só naquela janela. Você vai ficar um tempo sem comer, e vai abrir a janela e você vai comer naquele tempo. Então, jejum não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro sem comer, vários dias sem comer. Você vai comer, tá? Eu vou explicar direitinho depois. E é uma estratégia poderosa para perder peso e também ter saúde. Nós vamos aprender agora. Então, o que eu quero explicar para vocês? Quando a gente faz jejum, acontecem várias alterações dentro da nossa célula. Nosso metabolismo muda, acontecem algumas variações. E essas que eu quero que vocês entendam, porque aí fica mais fácil de vocês aprenderem o jejum. Por exemplo, vai alterar o que? Os níveis hormonais para tornar a gordura que está aqui mais disponível. Porque você não vai ter glicose no sangue para dar energia para as atividades. Então o organismo vai ter que mudar o sistema dele para ele utilizar o quê? Que está no tecido adiposo como energia. Tá? Essa é a primeira mudança. Então ao invés dele ficar usando os carboidratos, né, que eu falei que é a glicose, ele vai passar a usar o que está guardado. Reduzindo o quê? Os estoques de gordura. Tá? Então o corpo vai queimar a energia ingerida, o que você comeu ele já queima. Aí o corpo não vai ficar sem energia. Por quê? Porque os hormônios vão injetar no nosso sistema a energia que a gente precisa. E de onde que ele tira? Do tecido adiposo. Então eu falei assim, então quer dizer que eu vou ficar sem jejum? Eu vou ficar sem energia, sem comer? Não vou ficar sem energia, sem comer. Porque o organismo ele é tão perfeito que ele vai lá no nosso estoque e vai tirar de lá a energia que está estocada aqui, que a gente tem bastante, né? Guardadinha aqui, ou aqui, no corpo todo, para te dar energia. Então, essa é a primeira mudança metabólica que vai ocorrer. Os hormônios vão mobilizar o açúcar que a gente tem guardado, as gorduras, e vai colocar no nosso sistema circulatório para ser utilizado como fonte de energia. Primeira coisa que vai acontecer. Agora, o que eu quero mostrar para vocês sobre as vantagens. Quais são realmente as vantagens do jejum? Primeira vantagem, melhora a resistência à insulina. O que é essa resistência à insulina? A resistência insulínica acontece assim, ou a pessoa já é diabetes, ou ela não é diabética ainda, mas é pré, ou ela já gerou uma resistência à insulina.
A insulina, quando acontece uma resistência à insulina, quer dizer que a insulina trabalhou tanto para pegar a glicose, tanto carboidrato que a pessoa come, né, ao longo do dia. Todos os tipos de carboidrato, bolo, massas, biscoitos, até frutas, todo tipo de carboidrato, a insulina trabalha tanto, a coitada, para pegar esse tanto de glicose que você come e colocar dentro da célula, que ela tipo meio que estraga, ela buga assim. Então por isso que fala, aí ela começa a criar uma resistência, ela também não vou levar mais porque eu tô cansada. Você fica comendo esse tanto de carboidrato o dia inteiro, eu cansei. Então ela meio que estraga e não consegue mais levar. Então cria uma resistência à insulina, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Ação da insulina. A ação da insulina no organismo é assim. Tem o consumo de carboidrato, né? Que você vai comer ou massas, pães, biscoito, roscas, né? Quando ele entra no organismo, o organismo vai pegar tudo que você comeu de carboidrato e vai transformar em glicose. Aí quando ele transforma em glicose, quem que é acionado? O pâncreas. O pâncreas é acionado para o quê? Para produzir insulina. Aí o pâncreas tem que trabalhar para produzir insulina, que é esse desenho aqui, ó. Produzir insulina. Aí as células recebem a glicose, porque a insulina vai lá, coloca essa glicose dentro da célula. Aí o carboidrato consumido vai para o tecido adiposo em forma de gordura, o excesso. Então se você não gastar aquele carboidrato que você comeu, que é esse aqui, aí ele vai direto para o tecido adiposo aqui, ó. Isso aqui é o tecido adiposo, esse amarelinho que vai aqui para a nossa pele. Então isso que acontece com a insulina. Agora, o que eu quero falar sobre a resistência à insulina? Porque a resistência à insulina é uma doença muito séria. Que se ela não for tratada, a pessoa vira um diabetes, o diabetes vai trazendo mais complicações, pode trazer complicações cardíacas, pressão alta, mais um monte de doenças. Então, quanto maior a resistência à insulina que a pessoa possa ter, maior o que? Tendência ao acúmulo de peso. Porque a insulina não quer mais trabalhar, está acumulando glicose, com isso vai acumular mais gordura. Então, maior tendência ao que? Até diabetes, que eu acabei de falar. Então, a resistência à insulina é um problema sério que a gente tem que tratar. E pelos estudos que foi comprovado que realmente o jejum ajuda a melhorar essa resistência à insulina. Então, quem tem, eu acho que até a Fabi, né? Você já tem um pouco de resistência à insulina, o jejum é muito indicado, tá? Resistência à insulina. Lembra que a insulina que não quer trabalhar mais, que ela está cansada e tal. A segunda vantagem, melhora a sensibilidade à leptina e os níveis de grelina. O que é leptina e grelina? São os hormônios reguladores da fome e do apetite, tá? Eles que regulam quando a gente deve ficar com fome ou não. Então eu sempre falo a questão até da mastigação para os meus pacientes. Antes do almoço, o organismo está percebendo, faz muito tempo que você não come, ele gera o hormônio, a grelina, que é o hormônio da fome. Aí você vai e sente fome. Aí você vai lá, come, almoça em 5 minutos. Você praticamente devora a comida, porque você está com pressa e tal. Aí não vai dar tempo de produzir o hormônio da saciedade, que é o hormônio da leptina. Passa um pouquinho, você já está com fome, você já está comendo de novo. Então, por isso que eu falo tão importante da mastigação. Você mastigar muito, comer alimentos crus, para dar tempo de fazer todo o processo. Demora pelo menos 20 minutos, 20 a 30 minutos, para você fazer essa produção. E agora, o que tem a ver o jejum com a sensibilidade à insulina e à grelina? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam. Eu falei que aqui a grelina é o hormônio da fome. Ele é produzido no estômago. Então, quando o organismo percebe que o estômago está vazio, o que ele vai produzir? O hormônio da fome. Tá? Aí ele vai regular aqui. Os dois hormônios regulam o quê? Metabolismo, apetite e peso. Então, eles não só estão ligados ao apetite, mas também regulam o peso corporal. Quando você come, quem que vai produzir o hormônio da leptina, que é da saciedade? Justamente as células adipócitas. Os adipócitos que vai controlar
a sua saciedade. Então, para vocês entenderem o tanto que é importante esse hormônio vai o quê? Suprimir sua fome, né, seu apetite, vai queimar gordura e vai queimar a gordura do tecido adiposo. Ele tem essas duas funções. Então, se você estiver mais sensível a ele, porque eu falei que pelos estudos que foram feitos, o jejum intermitente ele aumenta a sensibilidade a esse hormônio leptina. Aí o que vai acontecer no seu organismo? Você vai ficar mais sensível quer dizer que você vai ficar mais receptivo a ele. Você vai conseguir queimar mais gordura, então vai suprimir sua fome. Porque as pessoas passam, gente, mas como? Se eu vou ficar jejum tanto tempo, eu não vou ficar com fome? Vai. Mas depois de um certo tempo, você praticando, você vai acostumando, por fim, o seu hormônio da grelina, que é da fome, ele vai diminuindo, a não ser que a pessoa tenha algum problema. Porque cada organismo é de um jeito. Então, assim, eu digo que nos estudos que foram feitos, a maioria teve esse perfil de resposta. Mas pode ter pessoas que não. Que às vezes com o jejum passa a aumentar essa grelina aqui assustadoramente, a pessoa passa a ter mais fome e desenvolver até um distúrbio. Então, assim, o ser humano, o organismo é uma incógnita, né? Mas a gente tem que experimentar, porque se para muita gente dá certo, quem sabe para a gente dá. Então, assim, pelos estudos que a gente viu, a maioria teve essa receptividade, aumentou a sensibilidade a esse hormônio tão importante. E aí, o que acontece? O jejum intermitente, ele regula o organismo ao atuar como antioxidante também. O jejum também faz um papel antioxidante de limpeza do nosso organismo, que vocês vão entender mais um pouquinho, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Quando ele faz esse papel antioxidante, ele vai aumentar a sensibilidade à leptina, vai ajudar a diminuir nossa fome ao longo do tempo, a gente fazendo, e ainda vai queimar mais gordura. E vai também reduzir a compulsão alimentar. Isso vai gerar uma redução na compulsão. Então, tem gente que fala assim, Juliana, eu não posso fazer jejum, porque eu sou compulsiva, eu não aguento, tenho fome demais. Eu falei, pelo contrário, aí que você tem que fazer. Né? Eu tenho uma pessoa aqui, a Kátia, que faz há muito tempo. Fala pra mim, o que você acha depois que você começou a fazer o jejum? Jejum é vida. Hã? É vida, jejum, gente. A questão de alimentar é totalmente muito tranquilo. Depois que você acostuma a fazer ele, você, no seu automático, você vê que você já está de jejum. Porque o seu organismo se encaixa perfeitamente naqueles horários que você se propôs a fazer o jejum. É muito diminui a compulsão. Totalmente. Então, por exemplo, muita gente que tinha compulsão que eu conheço, depois que começou a fazer o jejum, realmente diminuiu. Então, o organismo já se ele se organiza todo, o organismo é muito perfeito. Então ele começa a economizar algumas coisas, ele começa a otimizar os processos bioquímicos para dar certo. E aí ele vai tirando o quê? Dos nossos depósitos de gordura, da onde a gente quer que tira, tá? Então assim, mas vocês vão entender ainda que a gente não pode começar um jejum assim do nada. A gente não pode começar um jejum sem uma preparação. Vou falar para vocês a preparação. Eu ia te perguntar isso. Por quê? Se a gente passa um período muito longo, às vezes eu nem tô com fome não, mas começa a dar aquela fraqueza. Assim, não, eu tô precisando de alguma coisa, então eu vou dar aquela, parece dar uma queda de pressão, assim, sabe? Então é falta do preparo. É falta do preparo, exatamente. Porque às vezes a gente fica aqui tempão, eu esqueço, nem tô com fome. Mas quando eu lembro, eu falo, não, eu tô fraca, assim, tô precisando de alguma coisa, muito tremendo. É bem no início é assim, depois você vai acostumando, né? No início a gente, parece que o psicológico limita a gente, atrapalha a gente a ir em frente. Mas depois, parece que isso vai se tornando uma coisa tão tranquila que a gente fica impressionada, não é, Fabio? No início a gente pensa, nossa, eu não vou dar conta, não vou dar conta. Mas é a cabeça da gente também, tá? A cabeça fala muito. Então, assim, o que eu quero falar pra vocês é que com o tempo o jejum realmente ajuda na compulsão alimentar, ele reduz a compulsão alimentar, tá? Outra coisa, outro benefício que eu quero falar aqui pra vocês é o aumento da produção do hormônio do crescimento.
que é esse hormônio do crescimento? Gente, o hormônio do crescimento é o hormônio GH, tá? Por que ele é tão importante? Olha lá, o hormônio do crescimento, GH. Quando foram feitos vários estudos, em vários dos estudos foi percebido e observado que os homens têm a capacidade de aumentar 2.000% desse hormônio GH e as mulheres até 1.300%. Lógico que os homens é mais porque o corpo deles é feito de mais músculos, né? Comparado com o nosso. Então, por que ele é tão importante? Porque o hormônio GH vai garantir o quê? A nossa perda de gordura. O hormônio GH ele é responsável pelo crescimento da massa muscular, tá? Então, se a gente conseguir aumentar essa massa muscular, automaticamente vai ajudar a gente na perda de gordura. Porque mais importante do que o peso, a gente tem que preocupar com o quê? Com a composição corporal. A composição corporal é mais importante que o peso, tá? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, quem é fisiculturista, a pessoa pesa 80 quilos, mas 80 quilos de músculo. E tem gente que 80 quilos de gordura. Então, peso não quer dizer nada. Tá? Chegou um bolinho aí pra nós, tá, gente? Então, ficar ali. Né? Tá bom. Aí, gente, então, por que é tão importante a gente ter o crescimento e não ter impacto porque todo mundo fica com medo. Gente, eu vou fazer jejum, eu vou perder massa muscular. Mas não vai perder massa muscular. Porque uma das coisas que foi observada nesse estudo foi que você tem aumento desse hormônio GH, que é realmente o responsável pelo ganho de massa magra, tá? E outra coisa que... Esse aumento no final, sem atividade? ele não deixa você perder massa magra. Só que para você ganhar, eu tô falando assim, que você não perde, porque tem gente que tem medo de fazer e ficar perdendo massa magra. Porque o que acontece? Quando você está de jejum, o corpo vai buscar energia da sua reserva, não é do seu músculo. Da gordura, né? Ele não vai buscar lá do seu músculo, então, a não ser ter medo, mas para ganhar massa magra, não. Eu não digo com o jejum que você vai ganhar, mas você não vai perder, entendeu? Agora, para ganhar, sim, aí você tem que fazer musculação, que é a melhor coisa, assim, o exercício físico que você precisa, ou exercício de força, de resistência. Pilates também faz resistência, várias atividades, tá? Agora, outro benefício muito grande de você ter um aumento do GH é o quê? Que vai contribuir para a longevidade, gente. Esse hormônio ele vai decaindo ao longo do tempo, né? Então, o que acontece? Vocês já ouviram falar que fisiologicamente, com o passar dos anos, a gente vai perdendo massa magra sem a gente fazer nada. Se a gente não fizer uma musculação, não fizer nenhum exercício, cada dia que passa, a gente vai perdendo mais massa magra. Então, logicamente, esse hormônio. Então, se a gente tinha um nível hormonal, por exemplo, com 40 anos, com 50 a gente vai ter um outro nível de hormônio GH, com 60 vai caindo mais, vai cair. Então, a tendência é sempre cair esse hormônio GH, né? Aí, o que acontece? Uma das razões que a gente veio falar aqui, que poupa a massa muscular, que é o que eu falei, vai tirar da gordura. Então, por isso que é mais um benefício, mais uma vantagem do jejum, que ele poupa a massa magra, porque ele aumenta esse hormônio. Coisa que, para quem é mais velho, faz muita diferença. Às vezes, para quem é jovem, está no ápice desse hormônio de GH, né? Mas, por exemplo, eu me incluo, para a gente estar mais velha, isso faz muita diferença. Porque é muito ruim perder massa magra também, né? Porque a gordura vai aparecendo mais. Quanto menos massa magra você tem, mais a gordura vai aparecendo, você vai ficar parecendo mais gordinha. Quando você tem massa muscular, você vai ficando mais definida, né? Então é importante ter esse hormônio de GH. Por isso que eu quis colocar aqui para vocês verem a importância. Alguma dúvida, pessoal? Aqui? Né? Quarta vantagem, diminui a oxidação e a inflamação. O que será isso, hein? Gente, 10 vantagens, vamos ver. O que quer dizer isso? Oxidação mais inflamação é igual a quê? Doenças futuras. Então, quando você vai deteriorando, as células vão se danificando, e você vai tendo inflamações, você pode desenvolver com o passar do tempo doenças silenciosas, que
você nem está percebendo inflamações internas. Porque com o passar da idade, realmente, a gente não envelhece só por fora, mas por dentro também, né? Então pode desenvolver. Aí, como que o jejum entra? A oxidação é o quê? É um enferrujamento das células, vamos entender assim, de forma bem lúdica. Aí o jejum vai minimizar essa oxidação. É como se você fosse enferrujar de maneira mais lenta, tá? E vai demorar mais para adoecer ou até evitar o adoecimento. Porque isso é natural do ser humano. A gente envelhece, vai aparecendo algumas coisas que antes a gente não tinha. Quando a gente era jovem, a gente não tinha. Então, as células vão assim meio que enferrujando. Então, o jejum é uma forma que vai provocar alguns processos, que eu vou falar para vocês, que vai fazer uma regeneração celular e vai te dar um tempo aí, vai deixar essa oxidação acontecer de forma mais lenta. E com isso, você pode adoecer mais ou até evitar, tá? Então, é um outro benefício, assim, que eu acho fantástico, porque as doenças vêm, né? E a outra, última, é a melhora imunológica. Tem muita gente que vive gripando, tem vários episódios de ficar doente, passa um ventinho, a pessoa já está lá passando mal, espirrando e tal. Então, assim, é uma estratégia interessante também o jejum, porque ele realmente melhora a questão imunológica com o tempo. Quantas vezes por semana para fazer essa manutenção básica do jejum? Então, isso aí é uma das coisas que eu vou falar, mas assim, depende do estágio que a pessoa esteja, né? Porque se for uma pessoa que nunca fez jejum, aí ela começa com 2 dias, por exemplo. Depois, com o tempo, quando ela vai adaptando ao jejum, ela vai evoluindo para mais dias. Aí chega ao ponto que a pessoa faz todo dia. Mesmo. Faz todos os dias. Acho que é o ponto da nutricionista puxar o leite e falar assim, acalma. Agora assim, aí a pessoa adapta tanto e começa a fazer todo dia. Se a pessoa observar que ela não para de perder peso, aí, e ela já estava no peso ideal, aí ela para, né? Aí não tem necessidade, mas tem gente que se adapta tanto que ela evolui de uma forma que ela faz todos os dias. Mas aí tem a duração, né? As horas. Tem gente que se adapta muito. Igual eu falei, se torna um estilo de vida. Você da aposentadoria, né? Então, esse seria de 12 para todo dia? Ah? Seria de 12 horas para todo dia? Não, seria não. Não seria não. Seria de 12 horas não, a mais. Tá? Mais de 12? Mais de 12. 12 horas é fácil. 12 horas é coisa. 12 horas é pra você fazer exame de tirar 12 horas você sangue. passa 8 Todo dormindo. mundo Mas faz. quem tem fome, o negócio não é assim, não é simples assim. 12 horas o povo já tá cansado de fazer pra tirar sangue. Aí não tem vantagem não, vou falar pra vocês. A sexta vantagem, autofagia. Gente, eu vou falar pra vocês que essa daqui pra mim é a raiz de tudo. É onde a gente tem mais benefício. Eu vou explicar para vocês o que é autofagia, para vocês entenderem o benefício, né? O que acontece? A gente tem uma organela dentro da célula que chama lisossomos. E esse lisossomos, o que ele faz? Isso aí ele faz todo dia, tá, gente? Não é só no jejum, não. Você vai pensar assim, só no jejum, não. No jejum, acelera o processo, faz mais vezes, tá? Mas isso já acontece. O lisossomo, que é uma organela da célula, ela quebra as proteínas danificadas, não é qualquer proteína, as que estão estragadas, porque como toda a nossa reação bioquímica, tudo é natural, as células danificar, a gente, com o passar do tempo, elas vão meio que estragando e o organismo já tem um processo natural de reposição, é uma coisa perfeita, né? O ser humano é uma coisa perfeita. E aí, essas proteínas danificadas que vão se acumulando dentro da célula, existe esse processo chamado autofagia, que vai, digerir essas células mortas. E com isso, vai limpando, é como se fosse um rodo para limpar, né? Então, essa autofagia está associada à prevenção de várias doenças, gente, inclusive câncer e Alzheimer. De tão importante que é o organismo fazer esse processo de autofagia. Aí, o que acontece no jejum?
No jejum, você acelera esse processo de descarte, é um tipo de mecanismo de descarte, onde você, é eliminada as células danificadas e vai promover o quê? Uma renovação constante que vai gerar saúde. Porque essas células danificadas, elas têm alguma serventia, elas podem atrapalhar e vão acumulando. Então, o jejum vem para acelerar esse processo de descarte e você ter mais energia, ter mais saúde, entendeu? Então, essa é a raiz de prevenção até de câncer. Então, tem várias pessoas que trabalham com medicina integrativa até, que para o câncer está adotando até o jejum intermitente, por esses benefícios que foram observados, entendeu? Aí quando é nesse caso, aí controla a alimentação, tipo assim, quando Isso. sai do Quando jejum. sai, isso, tem alimentação certinho, Aham. que tem que comer, não pode ser qualquer coisa, porque tem gente que passa tanto tempo assim sem comer e pensa assim, não, quando eu for comer, então eu vou tirar o atraso. Aí não adianta, né? Tem que saber o que vai comer também. Isso aí eu vou falar também, tá? Foi uma das coisas que eu coloquei, porque isso aí é com certeza é uma das perguntas mais, o pessoal mais quer saber, não é? Então, gente, a outra coisa super mega power bom, que é a vantagem número 7. DM2 é diabetes mellitus tipo 2. Qual que é essa diabetes mellitus tipo 2 para quem não conhece? Eu penso que a maioria das pessoas já conhece. É aquela diabetes que você não nasceu com ela, você adquiriu com os hábitos não saudáveis, né? Principalmente 80% geralmente a alimentação, né? Alimentação e assim, vida estressante, sedentarismo, isso tudo leva a diabetes tipo 2. Então vamos lá ver o que o jejum faz. O que o jejum faz? Ele ajuda a prevenir diabetes tipo 2, ou se você já tem, ou tem tendência a ter, sei lá, às vezes você tem na família casos de pessoas que têm diabetes, ou você já está pré-diabético, então ele ajuda a regredir essa diabetes, tipo 2, que é relacionado a estilo de vida. Agora tem a diabetes tipo 1, que é aquela que a pessoa já nasce com ela, que tem várias pessoas que até fazem uso de insulina e tudo mais. Até essa aí tem estudos mostrando que há também uma melhora na regeneração do pâncreas. Que o pâncreas não está produzindo uma célula lá beta que produz a insulina. Então ele está com meio de um defeito no pâncreas de produção dessas células beta. Então quando você começa a fazer o jejum, tem muitos casos que já mostram que o pâncreas começa a regenerar e ele passa a começar a produzir insulina. Aí a pessoa o quê? Pode diminuir as insulinas que ela toma. Então, assim, doenças que as pessoas pensavam assim, que nunca ia ter solução para ela, já estava dado como derrotado, como perdido. Às vezes a pessoa começa a fazer o jejum recorrente e começa a descobrir que está melhorando. Entendeu? Isso aconteceu em vários estudos. Isso é muito interessante. E a outra vantagem que eu ia mostrar, mas eu já coloquei aqui, é o quê? Tem estudos que têm mostrado a redução de 58% em doenças coronarianas, doenças cardíacas, infarto, até AVCs, e até inclusive para quem tem pressão alta. Porque aí o metabolismo vai trabalhando de uma forma tão tranquila, tão mais leve, não sobrecarrega, não dando, porque o que mais faz mal para o organismo são os picos de insulina que a gente dá ao longo do dia. Como está dando pico, a pessoa perdeu peso corporal, está tudo mais leve, aí a pressão logicamente vai baixando, né? Então tem esse benefício também fenomenal. E a nona vantagem é o quê? Eficiência nas mitocôndrias. Alguém sabe o que é mitocôndrias? As mitocôndrias são umas usinas produtoras de energia do nosso corpo. Então, é lá que a gente produz energia para fazer todas as atividades, tá? Então, sem a mitocôndria, a gente não consegue produzir. Só que ela não faz só isso também, não. As mitocôndrias, quando elas funcionam bem, ajudam a gente a queimar gordura. Então, às vezes eu saio para treinar, vim para a academia, fazer qualquer exercício e falar, deixa eu ir lá aumentar minhas mitocôndrias. Porque a gente precisa delas muito para a gente queimar gordura. Então, também
que o jejum faz? Aumenta a eficiência dessa mitocôndria, tá? Aí, como ela está aumentando a eficiência, automaticamente ela não vai queimar mais gordura, porque é uma das funções da mitocôndria. E outra coisa, a mitocôndria mobiliza mais gordura para ela ser gasta, para ela ser torrada, que a gente não quer queimar gordura, então ela também ajuda. Isso é no momento, no tempo que está fazendo o jejum, Juliana? Com o tempo. Eu falo assim, por exemplo, se você vai para academia nesse período, o sucesso é maior de queima? Sucesso é maior de queima, No exatamente. caso, treinar Aí, em jejum. você estar fazendo o jejum direto, não importa se você está fazendo o jejum na hora, não. Quer dizer, isso que eu queria não, saber. não precisa, não necessariamente você precisa estar de jejum na hora de treinar, não. Aí você vai adequar seu dia, você pode estar treinando na sua janela de alimentação, não tem problema. Eu falo que o benefício, todos esses benefícios que eu estou falando, é a frequência do jejum, é você estar fazendo o jejum, tipo assim, há um mês, eu faço jejum, só tem gente que pensa assim, eu comi demais ontem, então amanhã eu vou fazer jejum. Isso aí não tem benefício nenhum, é zero. O jejum que tem todos esses benefícios que eu estou falando aí, é aquele jejum que você faz orientado de forma recorrente. Então, por exemplo, já faz 2, 3 meses que eu estou fazendo jejum orientado com um profissional certinho, naquelas horas, comendo o que se deve comer, que eu vou falar aí sim você vai ter todos esses benefícios. Não é aquele jejum, eu vou fazer hoje porque eu comi demais. Tipo a dieta do líquido. Não adianta. Por exemplo, dieta líquida, eu fico sem comer, você vai às vezes desidratar, vai perder aquele dia, mas você para, você volta. Ao passo que se você faz um jejum orientado mesmo, recorrente por no mínimo uns 2, 3 meses, aí sim você começa a colher os benefícios. E esse é que é o jejum que eu estou falando. Não é o jejum que não deu tempo de comer, não deu tempo, então faz de conta que é um jejum. Não é assim. Jejum é aquele realmente orientado, que você pega um plano e fala assim, não, todo dia então, nesse horário, eu vou parar de comer, se eu vou comer tal horário, quando eu for comer, eu vou comer isso, que é o certo, para você não atrapalhar os benefícios do jejum, que eu vou falar aqui. Então é assim que funciona, entendeu? Mas não importa se você vai tiver de jejum ou não para treinar, tá? Aí a outro benefício super importante é a prevenção de doenças, né? Doenças cerebrais, doenças cardíacas, musculares, degenerativas, que eu vou falar aqui para vocês também. Que protege o quê? O Alzheimer, Parkinson. Foi o que eu falei aqui, prevenção de doenças neurodegenerativas. Estudos, né, foram até feitos em ratos, que muitos são feitos em ratos. Mostrar que o jejum intermitente pode atrasar o que? A aparição de Alzheimer e ao menos reduzir sua severidade. Ele pode, além de atrasar, ou ele não vir tão severo, tá? Outros estudos de animais sugerem que jejuar pode proteger também contra doenças qual?